Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar aí o nosso estudo em estrutura do texto dissertativo argumentativo. Nessa aula a gente vai ver o parágrafo de conclusão, onde a gente vai terminar ali, né, o estudo básico de redação, né? Nós estudamos ali parágrafo a partir das suas finalidades, e a partir de agora, né, das próximas aulas, a gente vai ver os critérios de avaliação do Enem e como que isso vai se aplicar na redação. Então, a partir dessas próximas aulas, a gente vai começar a melhorar esses parágrafos. A gente aprendeu a fazer, agora a gente vai aprender a melhorar, certo? Então, vamos lá para a nossa aula, nossa última aula básica de redação, parágrafo de conclusão. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência na aula de redação. Nós vamos ver hoje o parágrafo de conclusão. Ok? Nós já vimos os parágrafos anteriores e hoje a gente vai ver como que o parágrafo de conclusão ele tem que ser montado, né? Como ele deve ser planejado e qual a forma mais eficiente para a gente fazer isso tanto no Enem quanto em outros vestibulares. Ok? Então vamos lá. Quais são as finalidades do parágrafo de conclusão no Enem? Nesse parágrafo você vai reafirmar a tese que você apresentou lá na introdução, certo? É aqui que você conclui seu texto, mostrando que de fato aquilo que foi discutido era um problema, certo? Se possível, dentro desse parágrafo você também retoma o repertório. O que é o repertório, né? Relembrando, o repertório é o repertório sociocultural que você usou para justificar um dos seus argumentos ou para contextualizar o seu tema na sua redação. Se você usou dado, se você usou uma alusão histórica, se você utilizou alguma citação filosófica. Então aqui é um momento interessante para você retomar esse dado e comprovar, né, que é um dado válido. Quando você retoma ele fica mais, como eu posso dizer, ele fica mais forte, porque ele se relaciona duplamente ali com a sua tese. E por fim você tem obrigatoriamente, né, que apresentar uma proposta de intervenção na sua redação do Enem. O melhor lugar para você fazer isso, o lugar mais lógico para se fazer isso é justamente no parágrafo de conclusão. Então, na estrutura que a gente trabalhou até agora, nós reservamos o parágrafo de conclusão para fazer justamente essa proposta de intervenção, certo? Vale destacar que essa não é a única forma, obviamente, de se fazer um parágrafo de conclusão. Existe a forma propositiva, né, que é onde você vai apresentar essa proposta de intervenção no final, lá no parágrafo de conclusão, e existe uma forma reflexiva também, que é onde você reflete sobre o tema que foi discutido. Essa maneira reflexiva para o Enem, ela não é tão interessante, porque o Enem já deixa claro que vai discutir um problema social e que no final espera que você traga uma solução para ele. Então a gente utiliza o modelo propositivo, que ele já cumpre ali a dupla função, né? A de apresentar a proposta de intervenção e de finalizar o nosso texto. Já esse modelo reflexivo é interessante para quem for fazer a prova da UERJ, porque como a UERJ ela traz temas mais filosóficos, onde você tem que refletir mais sobre aspectos positivos e negativos daquele tema, é interessante você trazer uma reflexão ao final. Mas futuramente a gente trabalha, quando a gente for fazer uma aula específica de redação para a UERJ, de segunda fase UERJ, a gente trabalha um modelo aí de um fechamento de texto aí reflexivo que vai atender bem esses vestibulares. Por hoje a gente vai trabalhar um modelo propositivo, certo? Então, nesse modelo propositivo você vai apresentar uma proposta de intervenção que seja específica para o problema que foi apresentado lá na tese, certo? Lembrando que a gente não está falando sobre o assunto, a gente viu a diferença de assunto, tema e tese. A gente está falando aqui de uma proposta que ela seja específica, que ela seja direcionada para o problema que foi abordado, tá? Como é que eu sei que essa é uma proposta válida? Como é que eu sei que essa é uma proposta efetiva? Ela tem que possuir esses 5 elementos aqui que eu vou apresentar para vocês, que são agente, que é quem vai resolver o problema, a ação, que é o que vai ser feito para resolver o problema, meio ou modo, que é como esse problema vai ser resolvido, finalidade, que é para que esse problema vai ser resolvido, e um desses elementos tem que ser detalhado. Como que isso é feito? Vamos acompanhar aqui os exemplos, que isso vai ficar bem claro.
Primeira coisa que a gente tem que entender é que não adianta você decorar uma proposta genérica que vai servir para qualquer problema social. Por quê? Quando há uma proposta genérica, ou seja, que não seja pensada especificamente para aquele problema que está sendo discutido, essa proposta ela é pontuada no máximo por 40 pontos na redação, no máximo 80 pontos na redação do Enem. Isso se ela estiver completinha. Então, você precisa pensar numa proposta que ela seja bem específica e bem direcionada ao problema. Trouxe um exemplo de uma proposta genérica aqui para vocês verem que, embora ela esteja completa, ela não serviria, ela não pontuaria bem numa redação do Enem. Exemplo, desse modo, é imperativo que o governo conscientize a população acerca de seus direitos e deveres por meio da criação de leis e projetos que unam escola e família no combate a esse grave problema social. Espera-se com isso uma sociedade mais justa e igualitária. Olha só, aqui eu estou apresentando agente, estou apresentando ação, estou apresentando meio, estou apresentando modo, estou apresentando finalidade e estou detalhando aqui esse modo. Porém, qual é o problema que está sendo resolvido aqui? Qualquer problema, né? Não fica claro, é violência, é mobilidade, é problema de educação, qual é o problema? Então, como é uma proposta genérica, ela não vai pontuar bem no Enem. Então não adianta vocês pegarem modelos prontos de internet e tentarem aplicar isso, porque não vai servir, não vai funcionar. Além disso, é importante observar a ação, ok? A ação ela não pode ser uma ação cognitiva, assim, uma ação genérica, né? Ela precisa ser uma ação prática, uma ação física de preferência, ok? Quando a gente for falar sobre critério de avaliação 5, né, que é a proposta de intervenção, a gente vai passar por cada um desses critérios devagarzinho ali, detalhando cada um deles para ficar bem claro o que pode, o que não pode e o que pontua bem e o que não pontua nesse critério. Tá? Por hoje a gente vai aprender a montar esse parágrafo. Então, trouxe aqui algumas propostas válidas que tiraram nota máxima no Enem ano passado. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade da democratização desse recurso. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se assim logo das outras espécies dos animais através do conhecimento e da cultura. Olha aqui que interessante. A gente viu aqui a estrutura, né, da conclusão no Enem, que ela reafirma a tese, retoma o repertório e apresenta a proposta de intervenção completa. Dá uma olhada aqui no que foi feito. Ele traz aqui esse início de parágrafo para reafirmar a tese. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. A tese dele é que o cinema não era democrático e que isso era um problema. Então, como é que ele reafirmou aqui? Dizendo que fica evidente a importância da democratização do cinema e que essa necessidade ela existe, né? Que ela ficou evidenciada através das explicações, através da argumentação que ele utilizou, dos parágrafos de desenvolvimento. Aí ele entra com a proposta de intervenção. Nesse âmbito, cabe ao... Okay, vamos ver essa proposta já já. E para fechar o parágrafo, ele traz desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles. Aqui ele retoma o repertório que ele utilizou, né, sobre Aristóteles lá no desenvolvimento. Então, ele fez as três finalidades, cumpriu as três finalidades do parágrafo aqui de forma perfeita, né, de forma coerente, coesa com a proposta de redação. Agora vamos dar uma olhada na proposta de intervenção dele e observar os elementos.
Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura, que é o nosso agente, né, que é quem vai resolver o problema, promover um maior acesso ao conhecimento e lazer. Essa é a ação, é o que vai ser feito pelo Ministério da Cultura, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas. Então aqui ele está dizendo como que isso vai ser feito. Então esse é um meio ou modo. Que deverão possuir preços acessíveis à população local. Então aqui ele está detalhando esse cinema, né? Como que vai ser esse cinema. Então aqui é o como, né? O como. A fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. E aqui, por fim, é o objetivo. Eu quero que vocês observem bem a construção desse parágrafo aqui, porque ele deixa bem evidente qual é cada elemento, certo? Quando ele fala cabe ao, ele já está deixando aqui explícito que ele vai introduzir um agente. Quando ele apresenta a ação, já fica claro que não é um verbo de ação, promover, já fica evidente aqui que esse agente aqui vai praticar essa ação. Quando ele utiliza a conjunção, aqui a locução conjuntiva, por meio da, já deixa evidente, obviamente, que ali é o meio ou modo. Quando ele utiliza essa estrutura aqui de aposto, já fica claro que esse aposto aqui, o nome desse aposto já é aposto explicativo, então já fica claro que esse aposto está explicando uma coisa que vem anterior a ele. A fim de evitar a situação é quando ele usa o a fim de, também no sentido de finalidade. Então ele já deixa muito mastigado, ele já deixa muito encaminhado, ali, muito sinalizado para o avaliador que ali possuem todos os itens, né, que esses itens eles estão bem pontuados, eles estão bem apresentados ali, bem dispostos ao longo da proposta, certo? Então é importante observar bem essa estrutura, porque ela já deixa assim na cara o que está sendo feito ali. Isso para o avaliador é ótimo, e para você melhor ainda, porque ele consegue identificar muito mais rápido e com muito mais clareza a sua proposta de intervenção. Lembrando que a proposta sozinha vale 200 pontos. Só a proposta de intervenção vale 200 pontos. Cada elemento desse aqui, agente, ação, meio, finalidade e detalhamento, vale 40. Então, quando ela está bem organizada, a chance de você tirar uma pontuação alta é muito grande, certo? Vamos ver mais uma proposta aqui. Essa aqui é interessante porque... Vamos ver mais uma proposta aqui. Essa aqui é bem interessante porque ele apresenta duas propostas de intervenção, tá? O que acontece quando o aluno apresenta duas propostas de intervenção? A mais completa é a que vale, tá? Só uma vai valer. Então não vale a pena você desperdiçar tempo, né, neurônio ali, para fazer duas propostas, porque só uma vai ser considerada. Então é melhor você treinar uma proposta só, completa, a duas que talvez não... Às vezes você faz duas que não sejam completas, não vai somar uma com a outra, vai valer a que tiver mais elementos. Se as duas tiverem a mesma quantidade de elementos, você vai tirar a mesma nota aí se tivesse feito uma só. Então é melhor você se concentrar em fazer uma só. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Desse modo, é imprescindível democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Mais uma vez aqui, ó, trouxe a reafirmação da tese. Para isso, cabe às prefeituras, ou seja, cabiais, vendo? Cabiais, traz o agente, disponibilizar a experiência cinematográfica à população urbana menos privilegiada. Essa é a ação. Por meio de... Tá vendo que essa estrutura se repete? Tá vendo que essa estrutura se repete? Se ela se repete é porque ela funciona. Essas duas redações pontuaram 1000 no Enem ano passado, tá? Por meio de eventos de exibições em áreas periféricas, os quais devem fornecer programações internacionais e nacionais a custos reduzidos. Então, mais uma vez, ele utiliza o aposto aqui para explicar como que isso vai ser feito. Com o intuito, né? Com o intuito aqui, ele tem o mesmo sentido de com a finalidade, o a fim de,
evitar o processo de elitização cultural em virtude de disparidades socioeconômicas. Aí, aqui, se ele finalizasse o texto dele aqui, ele já ia tirar pontuação máxima. Porém, ele provavelmente tinha espaço ainda e ele quis completar. Ademais, compete ao Ministério da Cidadania promover a visibilidade nos centros culturais nas redes sociais e investir em reformas periódicas, a fim de assegurar a manutenção dos locais. Então, repara que aqui essa proposta não está completa, ele só tem agente, ação e finalidade. Essa proposta aqui só valeria 120 pontos, se ele tivesse colocado só essa, ok? Essa aqui, a primeira, valeu 200 pontos. Então, ele tem uma proposta que vale 200, uma que vale 120. Foi considerada que valeu 200. Ok? Essa aqui foi descartada. E ele finaliza o texto aqui com uma retomada de repertório, assim como no outro caso. Com essas medidas, assim como na época de Charlie Chaplin, a sociedade terá o maior contato com as novas ideias e as informações do mundo contemporâneo. Ok? Então, lembrando que isso aqui não é necessário, tá? Essa retomada ela não é necessária. Ela pode ser feita, né? Eu acho que fica muito bom quando isso é feito, mas você não vai pontuar mais ou menos por causa disso. Na proposta de intervenção, o que conta mesmo são os 5 elementos, ok? Então, eu trouxe uma estrutura possível aqui para vocês, para mostrar a vocês aqui. Só um minuto. Aqui. Trouxe uma estrutura possível que ela vai abraçar qualquer proposta de intervenção, tá? Então aqui é bom para vocês treinarem a proposta, porque nela você já deixa bem encaminhado todos os elementos. Então, se você conseguir encaixar sua proposta de intervenção aqui dentro, significa que a sua proposta de intervenção está completa, tá? Eu vou fazer o teste aqui com vocês para vocês verem como é que funciona, mas eu aconselho que utilizem essa estrutura. Depois, obviamente, a gente vai trabalhar melhor nessa construção de parágrafos de conclusão, mas esse modelo aqui ele já te garante 200 pontos, tá? Então vamos lá. Desse modo, o agente deve a ação por meio de meio modo com detalhamento, né? Esse com pode ser com ou como. Espera-se com isso finalidade. O que eu fiz? Eu peguei as propostas de intervenção que foram validadas no Enem no ano passado e encaixei aqui dentro para a gente ver como é que fica. Olha só. Desse modo, o Ministério da Educação e Cultura deve promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas com preços acessíveis à população local. Espera-se com isso evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Essa redação aqui, ou melhor, essa proposta de intervenção aqui valeria os mesmos 200 pontos dessa aqui, tá? Mesmo sendo numa estrutura muito mais simples, numa estrutura muito mais enxuta, ok? Então, é importante você entender como funcionam os elementos da proposta de intervenção e como que a gente encaixa eles dentro desse parágrafo. Além disso, é importante você também ter na sua cabeça uma ordem, né, de aplicação deles, para que você não esqueça de nenhum, tá? Outro modelo aqui, outro exemplo. Desse modo, as prefeituras devem disponibilizar a experiência cinematográfica à população urbana menos privilegiada por meio de eventos de exibição em áreas periféricas com programações internacionais e nacionais a custos reduzidos. Espera-se com isso evitar o processo de elitização cultural em virtude de disparidades socioeconômicas. Então aqui a gente tem também a proposta completinha, valendo 200 pontos e numa estrutura muito mais simples do que essa aqui que foi utilizada, ok? Então, vou deixar aqui uma lista para vocês de agentes, ações e meios para que vocês consigam aí se situar ou então ter um repertório maior na hora de construir a proposta de intervenção. Geralmente o aluno tem mais dificuldade em pensar nos meios, né? Então aqui eu já vou deixar alguns meios para vocês que vocês treinem propostas de intervenção. Né? Basta que peguem qualquer tema de redação do Enem que já foi, ou esses temas possíveis, e treinar e testar propostas de resolução. Ok? Então,
É isso, finalizamos o nosso parágrafo de conclusão, nosso último parágrafo aí do texto. Então a gente finaliza aqui as aulas básicas de redação, tá? Nós já vimos a estrutura completa da redação dissertativa argumentativa. Então nas próximas aulas a gente já começa a estudar os critérios de avaliação do Enem, certo? Então a gente vai estudar os critérios de avaliação e a partir deles a gente se aprofunda na construção mesmo desses parágrafos, certo? Então é isso e até a próxima aula.